Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Bom, aqui a gente tem então a segunda rodada do desempate do Campeonato Brasileiro Absoluto 2018. Então após as 4 rodadas aí o match terminou empatado, 2 empates, uma vitória para cada um dos jogadores. E no desempate, na primeira partida rápida, a vitória do Molina de Brancas. Então aqui o Krikor tem a obrigação aí da vitória se quiser levar para o desempate, para as partidas de Blitz, partidas de 5 minutos para cada um. Essa partida é a segunda, então, do desempate nas partidas rápidas. São 25 minutos para cada jogador, com 30 segundos de acréscimo por lance. Como eu prometi, a gente está olhando essas partidas do desempate sempre na visão das brancas, para dar um pouco mais aí de suspense no resultado da partida. Então tudo pode acontecer nessa partida. O Krikor tem a obrigação da vitória e é até mais emocionante olhar ele indo de brancas aí para a gente ver se ele vai conseguir então esse feito. Cavalo F3 foi jogado aqui pelo Krikor, D5 pelo Molina, C4, D4 e aqui um lance bastante interessante do Krikor, B4, parece um gambito benco às avessas aqui. Existe uma defesa parecida de negras, só que aqui com um tempo a mais, né? Porque as brancas que fazem o primeiro lance. C5 foi jogado e aqui G3, realmente uma ideia, a mesma ideia do gambito benco, que é entregar realmente o peão em troca de uma abertura aqui de linhas, né? Depois que esse peão captura, em geral você joga com A3, né? E deixa capturar de novo, e aí fica com bastante espaço para a dama vai jogar, a torre vai jogar, né? Vai ficar alguns ataques aqui na coluna A e B com bispo e com torre, né? Isso de negras, né? De brancas é curioso, eu não tinha visto ainda. Legal, legal. Muito criativo aqui pelo Krikor. Talvez exista isso, né? Eu não tenha visto. Mas eu achei diferente. Não é tão comum de você ver isso daí numa partida clássica. E foi bem ousado aqui do Krikor jogar isso na final do Brasileiro, sendo que ele tem a obrigação de vencer, né? Faz todo sentido o Krikor jogar isso. Ele tem que jogar algo diferente. Algo que de repente o Molina não está preparado. E que crie um desequilíbrio e condições dele vencer. Muito bem colocada aqui a estratégia do Krikor, a estratégia de abertura dele. C toma B4, A3 então, com essa ideia aí de entregar realmente o peão para abrir linhas. B toma em A3, e aqui sem pressa de capturar esse peão está atacado aí por 3 peças, né? Sem pressa aqui desenvolvendo a outra peça, bispo G2. Apesar dos 2 peões a menos, na verdade esse peão vai ser capturado, então é um peão a menos só, por bastante espaço, é interessante. Cavalo C6, roque, G6, aqui o Molina também vai desenvolver o bispo dele em fianqueto, colocar esse bispo numa diagonal interessante. D3 foi jogado, bispo G7, D3 é interessante que ele para, né? Para possibilidades de avanço aqui desse peão. Cavalo aqui de bem D2 desenvolvendo, cavalo em F6, cavalo aqui em B3, fazendo uma pressão aqui em D4, roque, e agora sim, bispo também A3. Resumo da ópera, o Krikor tem um peão a menos, mas como a gente viu, um desenvolvimento aí muito mais rápido e bastante espaço no tabuleiro. Possivelmente compensação suficiente aí na posição pelo peão entregue, né? Torre 8, dama C2, a torre aqui em B8, tirando a torre da mesma diagonal aqui do bispo. Bispo aqui em C5, fazendo uma pressão em D4, fazendo uma pressão aqui em A7, né? A torre também está atacando em A7. E5 aqui foi jogado, tem que escolher um dos peões para defender, o Molina escolhe defender aqui o peão central, né? Bispo também A7, cavalo também A7, torre também A7. Então o Krikor já conseguiu igualar, né, a questão do material, são aqui 6 peões para cada lado, e interessante, tem uma torre na 7ª, uma diagonal bacana aqui para jogar, os cavalos estão bem posicionados, interessante. Bispo em F5 foi jogado, desenvolvendo o bispo. Ele não está muito ativo aqui, mas dá suporte aqui para um futuro E4, né? Cavalo aqui de F em D2, então brigando aqui para não ser jogado. O lance E4, agora tem cavalo, tem peão, tem dama, tem bispo, tá todo mundo segurando essa casa, né? Torre E7 foi jogado, trazendo uma defesa para o peão de B7, afinal de contas, o lance aqui do cavalo em D2, além de tudo, abriu, né, um ataque descoberto aqui em B7. Então torre E7 defendendo, torre de F em A1, realmente firmando aí o domínio da coluna A. Bispo em F8, cavalo aqui em A5, o Krikor está realmente jogando com muita pressão, agora pressão total aqui no peão de B7. E aqui dama B6,
E o Krikor aqui vai para um lance muito interessante nessa posição, né? Porque aqui parece que a torre está atacada, né? E o peão aqui está muito bem defendido, né? Ó, a gente tem uma, duas, três defesas, né? E aqui o Krikor tem um, dois, três ataques. Então, se as pretas têm a mesma quantidade de defesas, não dá para você capturar. Para você capturar, você tinha que ter 4 ataques. Mas o Krikor encontra uma sequência interessante aqui. Com torre toma B7, torre de E toma B7, cavalo toma B7. E aqui o Molina não pode capturar esse cavalo aqui. Parece interessante, né? Porque se capturasse, vamos supor, bispo toma, dama toma. E aqui as pretas teriam, aqui o Molina teria duas peças menores, né? Os dois bispos por uma torre. E o Molina gostaria muito de jogar esse tipo de posição. O problema é que depois de torre, o problema é que depois aqui de cavalo toma B7 não dá para você jogar torre toma B7, porque as brancas não vão jogar bispo que toma B7. Elas vão jogar primeiro aqui com torre B1. Essa torre está defendida pelo cavalo e essa torre ataca a dama e faz um raio-x na torre. Aqui já é uma posição vencedora para o Krikor, seria, né? Então, olha que sequência bacana, né? Por isso que depois de cavalo toma B7, o Molina não foi para a torre toma B7, que perderia, e continuou aqui com dama B4. A torre aqui em B1 atacando a dama tem que sair daí, dama C3, e agora propondo aí a troca de damas. O Krikor mantém a dama aí no tabuleiro com dama em A2. Bom, vale notar, né? Vamos fazer um balanço rápido aqui, que cada um está com as 3 peças menores, né? Então não houve aí um sacrifício de peça. E o Krikor já está com um peão a mais, né? Então é legal ver que aquele gambito dele lá deu certo, de 2 peões a menos, agora ele já está com um peão a mais. 2 peões a menos, na verdade era 1 a menos, porque aquele peão lá de A3 ia cair, né? Então de um peão a menos ele já está com um peão a mais. Bispo B4 foi jogado, fazendo uma pressão aqui no cavalo. Cavalo B3, defendendo. Bispo volta para F8. C5, e olha que interessante, agora o Krikor tem um peão passado aí na coluna C, um peão perigoso. E4 foi jogado. Torre C1 atacando aí a dama B4, C6, e o tabuleiro vai tremendo, né? Cada vez que esse peão sobe, o tabuleiro treme, esse peão está avançando rapidamente. Bispo em E6 foi jogado, colocando pressão aqui nesse cavalo, o cavalo está cravado, se não perde a dama. E aí, como fazer, né? Será que o Krikor vai se defender aqui? Vai jogar um lance do tipo torre B1, que seria bem passivo? Nada disso, o Krikor vai para um lance bem ativo aqui com dama em A7, atacando a torre, tirando a dama da cravada. A torre C8 foi jogado e agora cavalo toma D4. A dama não só atacou ali a torre, como deu suporte aqui para a captura do peão em D4. E agora olha que posição bacana, né? O Krikor já está aí com 2 peões a mais, um peão passado na coluna C. O lance jogado aqui pelo Molina foi bispo D5, D toma em E4, cavalo toma em E4. E olha, vamos dar uma olhada nessa posição, né? Vale dizer que aqui nessa posição o Krikor, se eu não me engano, tinha em torno de 6 minutos e o Molina 13 ou 14. Um aspecto interessante que vale ser dito, em todas as partidas, tanto da do desempate quanto nas finais, na maioria dos casos o Molina ele tinha o dobro de tempo do Krikor, muitas vezes. Tá? Então vale dizer que o Molina ele tem, além de tudo, uma administração do tempo numa partida impecável, impecável realmente. Aqui a partida continuou com E3, defendendo aí o cavalo, trazendo mais uma defesa para o cavalo. Dama aqui em D2, atacando a torre. Torre F1, dama D3 foi jogado. E aqui a dama A5 foi jogado aqui pelo Krikor e permitiu então com que o Molina capturasse aqui em C6. Bispo toma C6. Aqui vale dizer, gente, ao invés de dama A5, talvez aqui cavalo A5 fosse interessante, adicionando aqui uma defesa em C6. E aqui ficaria muito complicada a posição para o Molina, tá bom? Muito complicada realmente. Por exemplo, torre 8, C7, ó, esse peão continuaria avançando. Dama C3 para tentar segurar aí o avanço do peão. Daria para jogar o cavalo aqui de A em B3, dando suporte aqui na casa C1, ó, ameaçando a torre em C1. A torre C8, por exemplo, torre C1, dama B4, dama 6 atacando aqui a torre. Por exemplo, bispo B7 defendendo a torre e atacando a dama. Dama B5 propondo a troca. Dama toma, cavalo toma. E agora uma posição muito boa realmente aqui seria, né, para o Krikor. O cavalo está cravado, né, estaria caindo o bispo. Esse cavalo está ameaçando entrar aqui em A7 e depois promover peão, né?
Por exemplo, qualquer lance aqui F5, cavalo A7, torre E8 e aí promove o peão, né? Para dama, bispo toma, torre toma, cavalo toma. E aqui o Krikor teria um peão, uma peça a mais, né? Uma peça a mais aí e ainda um peão a mais. Então seria uma sequência muito forte nessa posição depois de dama D3. Cavalo em A5 seria realmente uma sequência muito, muito forte. Mas com pouco tempo no relógio, gente, a pressão, todo o aspecto, a pressão psicológica, a obrigação de vencer e tudo mais, de ter que jogar rápido, tudo isso são complicadores aí, né, da situação. O lance jogado foi dama em A5 e agora caiu o que o Krikor tinha de mais forte aqui e talvez com isso caiam também as chances, né, vão diminuindo, né? Bispo toma C6 foi jogado, cavalo toma C6, torre toma C6. E o Krikor aqui continua com toda a sua força aqui, com dama em E5 fazendo uma pressão agora nesse cavalo. O cavalo está cravado, se não cai a torre. A torre E6, então o único lance aí que consegue defender, está atacando a dama e defendendo aqui o cavalo ao mesmo tempo. Emocionante realmente esse final. Dama D4, dama toma D4, e toma D4 e a gente entra no final onde o Krikor tem um peão a mais. Será suficiente para o Krikor levar essa posição para a vitória? Como a gente sabe, na maioria dos casos não é suficiente um peão a mais com tantas peças no tabuleiro, torre, duas peças menores. Mas na partida anterior o Molina conseguiu. Vamos ver se o Krikor, como é que segue aqui a partida. Tudo é possível. Cavalo D6 foi jogado. Cavalo aqui em C5, o Krikor não está muito interessado em trocar as peças, ele quer manter as peças aí no tabuleiro, está atacando a torre. Torre E2, torre D1, a torre atrás do peão, então dando suporte para a subida. Bispo em H6, praticamente com ideias talvez aqui de torre D2, o Molina quer o mais rápido possível trocar aí as peças. Torre D2 provavelmente forçaria aí a troca das torres, senão estaria caindo aqui em D4. Torre B1 foi jogado. Torre D2, então, atacando o peão. Cavalo B3 defende o peão. Torre C2 foi jogado. D5 avançando com o peão. Bispo G7 e mais uma vez, talvez com ideias aqui de torre B2, forçando aqui a troca. Torre D1 foi jogado, não permitindo. Bispo aqui em B2 e agora talvez uma possível sequência aqui seja a torre aqui em C3, fazendo o cavalo sair daí para jogar a torre C1 na sequência e forçar a troca das torres, né? O Molina quer de todo jeito trocar aí as torres, né? E o Krikor não vai permitir. Ele não permite a torre C3 com o lance de torre D3, mas na verdade não tem como evitar, né? Porque foi uma tentativa aí, talvez jogando rápido, né? Mas agora dá para jogar a torre C3 de qualquer jeito. A torre C3 foi jogado, e aí força a troca, né? Se você não trocar, vai perder o cavalo, né? Então torre toma C3, bispo toma C3. O Molina foi muito bem sucedido aqui em conseguir enforçar aí a troca das torres. E vamos ver, será que agora fica um pouco mais difícil sem as torres no tabuleiro para o Krikor conseguir transformar a vantagem de um peão em vitória. Mas vamos lá, rei F1, rei F8, rei E2, rei E7. E agora, gente, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque a gente está no lance 46 e ainda tem muito lance aqui. E não dá para ficar analisando todos os lances agora de final, foge um pouco aí do escopo aí do vídeo. A gente quer ver, né? Quer ver um pouco, sentir a emoção e ver a partida rolando. Vamos lá. Rei D3 atacando aí o bispo, bispo em E1, fugindo e atacando aqui o peão. Rei E2, defende o peão, ataca o bispo, bispo C3, F4 para não ficar tendo essa ameaça aí do peão e liberar o rei. H5 jogado aqui pelo Molina, o Krikor vai para cima com o rei D3, atacando aí o bispo volta para E1 e quem sabe esse bispo vai querer fazer essa manobrinha aí. Então o Krikor aqui se defende com o cavalo D4 e agora depois de bispo F2 não permite o bispo chegar em G1 com o cavalo em F3. Cavalo F3 defende H2 e segura a casa G1. Bispo B6 foi jogado, bispo H3 pelo Krikor, bispo A7 e aqui o Molina vai mantendo o bispo nessa diagonal. Se esse cavalo sair daí, ele vai querer pular lá para G1, né? Bispo em F1, bispo B6 e aqui eles vão repetindo alguns lances. Cavalo F5, rei D3, cavalo D6, bispo E2. Parece que não há muito progresso, né? Nenhum dos dois consegue... Na verdade aqui o Molina, ele não quer progredir, né? Ele quer empatar, ele está com um peão a menos. Mas parece que o Krikor não está conseguindo muito progresso nessa posição. O Molina vai repetindo o lance bispo A7, bispo D1, bispo B6, bispo E2, bispo A7, ó, vai repetindo. H3 aqui o Krikor não pode ficar repetindo, senão vai empatar. Ele tenta algo diferente com H3.
Bispo F2 atacando aí o peão, G4, peão toma, bispo B6, cavalo aqui em E5, bispo aqui em G1, cavalo C6, cheque, rei F8, o Krikor vai tentando algumas coisas com G5, ó, restringindo aí um pouquinho de espaço. Quanto mais peões forem trocados nessa posição, maior é a tendência para o empate. Então G5 torna a troca de peões um pouco mais difícil nessa posição. Interessante essa escolha aqui do Krikor, né? Faz todo sentido, uma vez que ele não pode trocar peões aí e ele tem que tentar criar ameaças. O problema é que os peões aqui do Molina estão muito bem defendidos aqui pelo cavalo e pelo rei, né? Esse bispo aqui de casas escuras vai poder criar ameaças nos peões aí do Krikor. Posição difícil aqui para o Krikor. Rei G7, apesar do peão a mais, não consegue se achar um plano para a vitória aqui o Krikor. Bispo G4, F6 e agora o Molina está praticamente conseguindo trocar mais um peão aí. Cavalo D8 foi jogado e agora o Molina consegue mais um peão. Quanto mais peões ele consegue trocar, mais próximo do empate. F toma G5, F toma G5, Rei F8, cavalo em E6 cheque, Rei E7, cavalo em F4, cavalo em F7 vindo para cima aqui desse peão. E agora não dá, né, para capturar, por exemplo, aqui em G6, cavalo G6 cheque, porque rei aqui em D6 e agora atacando o peão. Se defender com rei E4, simplesmente cai em G5, né? E depois de rei F4 dá para jogar com cavalo H7, mirando a casa F6, bispo E6, por exemplo, cavalo em F6 e agora vai cair outro peão e vai ser empate, né? Rei F5, cavalo toma e a gente teria uma sequência forçada aí de empate. Por isso que depois de cavalo F7, o Krikor não foi para cavalo toma G6, ele não quer empatar, ele tem que vencer. Cavalo H3 defendendo o peão. E a partida seguiu com bispo H2, bispo em E6, cavalo aqui em D8, ameaçando então capturar o bispo. Bispo C8, cavalo em F7, agora fazendo uma pressão no peão de G5 que está defendendo, então escravizando aí o cavalo. Rei E3, rei D6, fazendo pressão agora no peão de D5. Bispo E6 defendendo, o Krikor vai se segurando com tudo aí. E agora também atacando o cavalo. Cavalo D8, jogado aqui pelo Molina. Está ameaçando agora conseguir um empate com o cavalo toma bispo. Bispo G8, mantendo aí a peça no tabuleiro. Rei E5, rei F3, rei F5. E aí trazendo mais uma peça aqui para cima do peão de G5. Bispo H7. Bispo D6 foi jogado, bispo G8, olha que final, né? Difícil, né? E aqui vale dizer, né, gente, o que está acontecendo no tabuleiro? O Krikor está tentando, com todas as forças dele, achar uma oportunidade para a vitória aqui de brancas, para de alguma forma conseguir passar esse peão ou criar alguma oportunidade. Muito interessante de ver. A gente está entrando no lance 80 e o Krikor está realmente se agarrando aí com todas as forças na esperança de uma vitória, né? Cavalo em F2 foi jogado e agora bispo toma G5. Caiu mais um peão aí do Krikor e as esperanças começam a ficar mais difíceis aí, mas nem por isso o Krikor foge à luta. Ele continua aqui com o cavalo em E4, atacando o bispo E7. D6, quem sabe o Krikor cria agora um peão passado, quem sabe apoiado aqui por esse cavalo, né? Bispo em F8 foi jogado, D7, e esse peão vai subindo, né? Bispo E7, segurando a casa de promoção do peão. Cavalo C3, rei E5, e esse rei vai encostar lá no peão. Cavalo D5, protegido pelo bispo. Rei D6 atacando o peão. Rei B6, o Krikor agonizando aqui, defendendo agora o peão de D7. E depois de rei C7, cavalo D5 cheque. Os dois aí concordaram no empate, né? O Molina agora vai conseguir capturar o peão. E com o empate o Molina se torna campeão brasileiro, pessoal. Vocês têm ideia do que é isso? O torneio mais importante do Brasil. O Molina, mestre internacional, teve que superar muita gente fera. Eu não vou nem comentar tudo que ele teve que superar antes de entrar aí na final e de participar do Campeonato Brasileiro. Existiu toda uma questão aí, uma questão que não vem ao caso para o canal, mas o Molina teve muita dificuldade realmente de conseguir jogar. Existe uma polêmica em torno aí, o Molina venceu um torneio, teria uma vaga no Brasileiro, mas depois parece que essa vaga, alguma das regras lá tiraria o Molina não poderia participar do Campeonato Brasileiro, uma questão burocrática, mas enfim, com muita luta, a luta do Molina começou lá atrás, gente, com muita luta, o Molina conseguiu defender a sua posição e garantiu a sua vaga. Então no Brasileiro ele pôde disputar então o Campeonato Brasileiro, ele não poderia
quer dizer, a polêmica toda era em torno disso, ele conquistou a possibilidade de estar no Brasileiro, mas depois, enfim, com muita luta ele entrou no Brasileiro e com toda a luta ele superou grandes mestres e com toda a luta, muito merecimento, né, Molina? Tá de parabéns. O Brasil hoje comemorou, eu acompanhei nas redes sociais, os grupos, muita gente muito feliz realmente. Tá todo mundo na torcida, Molina, para você virar um grande mestre. Esse torneio, gente, não dá a norma de grande mestre pro Molina, tá bom? Eu não entra nos critérios para dar mais uma norma de grande mestre pro Molina, mas eu acho que vai ser uma injeção aí de ânimo no Molina. Afinal de contas, ele tá jogando com nível de grande mestre, isso é inquestionável. Com todo mundo que a gente conversa e com tudo que ele mostrou nesse torneio, ele mostrou um jogo de grande mestre realmente. Então você tá no caminho, Molina, é questão de tempo, torcida você já tem, né? Todos os brasileiros aí que jogam xadrez, que acompanham xadrez, estão torcendo para você, tá bom? Para você conseguir aí o seu título de grande mestre e se tornar o 15º grande mestre brasileiro da história, né? Então tá de parabéns, Molina, um excelente campeonato. O Cricor tá de parabéns, olha, lutou com todas as garras, fez excelentes partidas, deu demonstração de humildade na última partida, deixando na quarta rodada, deixando o Molina dar o checkmate, né? E o Cricor, realmente um cara fantástico. Quero dizer também, gente, o Evandro, o grande mestre Evandro Barbosa, o meu treinador, foi muito criticado. Muita gente disse que por conta dele ter o canal dele, ele não jogou tão bem e tal. Não tem nada a ver, tá, pessoal? Só explicando aqui, às vezes a pessoa não tem essa informação, né? Se fosse isso, o Cricor não teria jogado esse xadrez todo que jogou. O Cricor também tem um canal de xadrez no YouTube, aliás, um excelente canal, assim como o canal do grande mestre Evandro Barbosa, é um excelente canal, tá? E isso não faz com que o jogador jogue pior. Se fosse assim, o Nakamura, o Ricardo Nakamura, um dos melhores jogadores do mundo, não faria as lives que ele faz, não teria também o canal dele, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom, pessoal? Se alguém tava achando isso, fica então esse esclarecimento, tá bom? O que aconteceu é que realmente é um formato, né, muito rápido, 2 partidas só, para cada fase, um mata-mata lá e tal, e aí a gente teve a saída do grande mestre Darcy, a gente teve a saída do grande mestre Evandro, e vale dizer também que o Diogo joga muito xadrez, o Diogo que eliminou o grande mestre Darcy, né? O Molina tá aprovado, né? Foi ele que tirou o grande mestre Evandro, tá aprovado, ele joga igual um grande mestre, né? Ele tá jogando realmente com muita força, venceu não só o grande mestre Evandro, como também venceu o grande mestre Cricor, tá? Então vale a pena dizer que é realmente o preparo aí do Molina e todo esse desempenho que ele... esse sangue nos olhos, né? Ele jogou esse brasileiro com sangue nos olhos, desde a luta para garantir a vaga até a sua luta para ser campeão. Parabéns, Molina. Brasil. Hoje os torcedores, os enxadristas brasileiros comemoram aí a tua vitória. Não havia preferência, né? Como eu sempre falo, por um ou pelo outro. A gente sempre torce pelo bom xadrez e o bom xadrez aconteceu graças a você e graças aos demais participantes e falando da final especificamente, graças ao Cricor também, porque sem o bom xadrez do Cricor a gente não teria o bom xadrez que a gente viu nessa final. Beleza, gente? A gente volta para a playlist da Saga dos Campeões Mundiais, tá bom? Eu também quero comentar sobre a final que tá tendo, a super final da Lila 0, LC0 contra Stockfish. Muita gente dizia que a Lila estava longe de um xadrez de Stockfish, e a gente vai ver se é isso mesmo ou se tem novidade por aí. Beleza? Valeu, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima.